pedido da irmã Rafaela, leremos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 13. Do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. E a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? O conceito-chave aqui é a divindade de Jesus Cristo. Jesus não é uma criatura, Jesus é o Criador. Jesus não é um anjo, Jesus é Deus. Nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada diversas alusões à divindade de Cristo. Interessante, queridos, a igreja dos 3 primeiros séculos polemizou muito esse assunto. Foram 3 séculos de debates e discussões acirradas, exaltadas a respeito da divindade de Cristo. E os pais da igreja fizeram apologia, fizeram a defesa da fé, a defesa da divindade de Cristo. Mas foi uma luta árdua, e até hoje, até os nossos dias, ainda há muitos movimentos que se apresentam como cristãos, mas efetivamente não são cristãos, porque o verdadeiro cristianismo é aquele que prega, é aquele que defende a divindade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro cristianismo é aquele que apresenta a Bíblia Sagrada como ela é. Voltando ainda mais na história, quero me reportar aos tempos do apóstolo João. João escreveu o Evangelho, o 4º Evangelho, na ordem como temos na Bíblia. João escreveu 3 cartas no seu Evangelho, e nas suas cartas ele teve a preocupação de deixar muito claro que Jesus Cristo não é um homem comum, Jesus Cristo não é uma mera criatura, Jesus Cristo não é um simples profeta. Jesus Cristo é o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Existe um movimento que se apresenta como cristão, movimento que tem origem no arianismo e em outros movimentos heréticos dos primeiros séculos da igreja cristã. É uma religião que tomou a atitude absolutamente irresponsável, absolutamente herética, de mudar determinadas expressões das escrituras sagradas. E esse movimento religioso produziu uma versão bíblica em que, ao invés de deixar do modo como está no original grego, ao invés de deixar escrito como João escrevera, eles registraram da seguinte maneira: no princípio era a palavra, e a palavra era um Deus, com D minúsculo. E a palavra era um Deus, com D minúsculo. Mas está escrito na palavra da verdade: no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Deus
feitas por Ele. Repito pela terceira vez: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus eternamente. Temos diante de nós a carta aos Hebreus, e já no capítulo 1, o autor esclarece de uma forma muito espontânea, muito compreensiva, dizendo a partir do versículo 5: a qual dos anjos Deus disse jamais? A qual dos anjos, ou sobre qual dos anjos está escrito jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? O que o autor desta carta nos mostra é que Deus jamais chamou a qualquer dos seus anjos do modo como chama a Jesus Cristo. Jamais se referiu a qualquer dos seus anjos como se refere a Jesus Cristo. Inclusive, no dia em que Jesus adentrou as águas batismais para ser batizado por João Batista, ao ser batizado, os céus se abriram e uma voz ecoou do trono do Todo-Poderoso, e a voz dizia: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Aleluia! A qual dos anjos Deus jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei? A qual dos anjos Deus jamais dissera: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Sim, porque na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu o plano de salvação, e no seu plano salvífico determinou que o seu filho se tornaria homem, se encarnaria, seria como qualquer um dos homens, com a diferença de jamais cometer pecado, e na missão de filho se tornaria o Salvador da humanidade, e nessa condição seria chamado de seu filho, e ele o chamaria de pai. E quando Jesus se refere a Deus dizendo Abba Pai, papai, e quando Jesus diz perante os líderes religiosos que o julgavam: sim, tu dissestes, fazendo referência ao fato de ser o Filho de Deus, e perante o sumo sacerdote ele confirma isso, e o sumo sacerdote rasga a sua túnica e grita: blasfêmia, blasfêmia, porque ele se apresenta como Filho de Deus. Noutra ocasião, conversando com muitos interlocutores, tendo seus discípulos presentes, ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês, fariseus hipócritas, se dizem filhos de Abraão. Eu lhes digo, no entanto, Deus pode transformar estas pedras em filhos de Abraão. Mas antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o Deus eterno. Ele é e sempre será Deus. Jamais perderá a sua prerrogativa de Deus. Ele se apresenta como Deus. Toda a Bíblia aponta para isso. E por mais que não consigamos compreender, por mais que a nossa mente limitada não consiga entender esse mistério tão grande, como Deus seria homem, como Deus se tornaria homem, a nossa mente não alcança esse entendimento, a nossa mente não consegue discernir isso. Mas o fato é
que ele se apresenta como Deus, a sua palavra o apresenta como Deus, os profetas dão testemunho de que ele é o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade. Aleluia! No versículo 6 nós temos, outra vez introduz no mundo primogênito, dizendo: todos os anjos de Deus o adorem. Repete isso: todos os anjos de Deus o adorem. Nós cantamos o hino 66, anjos santos, potestades, adoram a beleza da sua santidade, se prostam diante do esplendor da sua glória. Ele foi recebido no céu como homem, o homem que venceu o pecado, o homem que venceu a morte, o homem que derrotou o inferno, o homem que pisou na cabeça da serpente, o homem que tomou as chaves da morte e do inferno, o homem que assumiu o poder e a autoridade no céu e na terra. Ele foi coroado. Abram, ó portas, as vossas cabeças, abri-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da glória. Aleluia! Ele é o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é Jesus e digno de louvor. Grande é Jesus e digno de glória. João, escrevendo a sua carta, nos diz assim: qualquer que não confessar que Jesus veio em carne, este é o espírito do anticristo. Porque já no tempo de João, movimentos gnósticos confundiam a mentalidade dos crentes e criavam uma série de heresias, de ideias absurdas a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo. E por isso João adverte: qualquer que não confessar que Jesus veio em carne, este é o espírito do anticristo. Por que essa preocupação de João? Porque é preciso deixar bem claro que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É preciso deixar bem claro que Jesus é o Deus que se fez homem e habitou entre nós para revelar-nos a glória do Deus eterno, para revelar-nos o seu amor infinito, para revelar-nos a sua graça inaudita, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Versículo 7: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Deus faz dos seus anjos ministros, ou seja, servos. Faz dos seus anjos labaredas de fogo. Mas do Filho, Deus diz assim, através da profecia, através do profeta, através do salmista: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Deus está chamando Jesus de Deus, pela boca do salmista, pela boca do profeta, pela pena do escritor sacro. Aqui está o Espírito de Deus declarando acerca de Jesus Cristo: ó Deus, o teu trono subsiste de eternidade a eternidade. Jesus é o Rei eterno. Jesus é o Deus glorioso. Jesus é o régio governador. Jesus é o supremo governador dos reis da terra. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Jesus é o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Repito, porque dele, por ele,
para Ele são todas as coisas, e nele está o amém, nele está a consumação de tudo, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, Ele é o Senhor. Aleluia! E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Versículo 9: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aqui uma palavra profética acerca de Jesus, homem, que não é um simples homem, mas também é Deus. E diz a profecia: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Ele é o príncipe da paz e é também o príncipe da alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Grande é a alegria do Senhor Jesus ao contemplar o penoso sacrifício, o penoso trabalho de sua alma ao morrer na cruz do Calvário. Grande é a alegria de Jesus ao contemplar as consequências, os resultados do penoso trabalho de sua alma. Grande, indizível é a alegria de Jesus ao olhar para mim, ao olhar para ti e ao contemplar-nos salvos, redimidos, libertos pelo poder do seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Glorioso é Jesus. E o versículo 10: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Aleluia. No livro de Jó nós encontramos, lá no princípio, antes da fundação do mundo, os anjos saltitavam, pulavam diante dele. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 10: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. O escritor aos Hebreus está repetindo uma profecia verotestamentária, uma revelação verotestamentária acerca do Messias, acerca do Salvador ungido de Deus, acerca de Jesus Cristo, o Salvador bendito. Está escrito assim: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus fundou a terra. Aleluia. Salomão, escrevendo Provérbios, fala da sabedoria de Deus. Ele faz uma apologia à sabedoria, ele faz um louvor à sabedoria, e ele fala que a sabedoria é eterna. A sabedoria existe sempre e está convidando os incautos, aqueles carentes de sabedoria, está os convidando para um grande banquete, a ceia das bodas do Cordeiro, a salvação eterna, a vida eterna. E no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai declarar que Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Aquela sabedoria descrita por Salomão em Provérbios, logo nos primeiros capítulos. O louvor à sabedoria é o louvor a Jesus, porque está escrito no Novo Testamento: Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Grande é Jesus e digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Rejeite as seitas imundas, profanas. Rejeite as ideias imundas, profanas. Rejeite as heresias que querem te convencer de que Jesus Cristo não é Deus. Rejeite em nome da palavra de Deus, porque a palavra santa, a palavra pura, a palavra eterna do Deus vivo declara que Jesus no princípio fundou a terra.
e os céus são obra de suas mãos. Sim, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pastor, por que você repete tanto isso? Porque eu quero que você se aproprie dessa verdade. Eu quero que você esteja fundamentado nessa verdade, e que jamais você se deixe persuadir, jamais você se deixe enganar pelo engano das doutrinas de demônios, que querem apresentar Jesus Cristo como se fosse uma mera criatura. Não, Jesus é o Criador, aleluia. Eles perecerão, mas tu permanecerás para sempre. Todos eles como roupa envelhecerão, como um manto os enrolarás, como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo. Diga, tu, Jesus, és o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aqui está no versículo 12: tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Aleluia. Ele é eterno, Ele é Deus. E no versículo 13: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não, jamais se disse isso a um anjo, mas isso só pode ser dito com referência a Jesus Cristo. De fato, Ele veio como homem Ele viveu, como homem Ele sofreu a paixão e morte, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus no 40º dia após a sua ressurreição, foi recebido com glória, foi coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, foi recebido à destra do poder. Como homem, Ele assentou-se à destra do poder eterno. Como homem, Ele recebeu autoridade nos céus e na terra, e Ele diz: em meu nome expulsem os demônios, em meu nome curem os enfermos, em meu nome operem maravilhas, porque eu recebi autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Não são porventura os anjos, versículo 14, não são porventura os anjos, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não adore a anjos, não cultue a anjos, nem se preocupe com detalhes a respeito de anjos, para não cair na tentação de idolatrá-lo. Só tem um que pode e deve ser adorado. Só tem um diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele sim é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Só tem um que é chamado de juiz dos vivos e dos mortos. Só tem um que é mediador entre Deus e a humanidade. Só tem um que tem poder para salvar, que tem poder para libertar. O nome dele é Jesus. Aleluia. A Jesus a honra, a Jesus a glória, a Jesus o louvor, a Jesus a adoração, a Jesus todo o nosso ser, porque somente Ele é digno. Jesus é Deus. Deus seja eternamente louvado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus.